O mês de abril tá chegando e junto com ele a gente vai ter o lançamento de vários animes incríveis, diferentes aí da temporada passada, né? Que a maioria era bem mais ou menos, tinha um ou outro que se destacava. Nesse a gente vai ter vários nesse mês que vem, então eu selecionei aqui alguns dos melhores lançamentos. E se tiver algum anime que não tá aqui nessa lista e que você considere relevante, deixa aqui nos comentários que aí eu posso fazer uma parte 2 para postar ainda essa semana. Então vamos lá, porque tem coisa boa pra gente falar. Começando por um dos animes mais controversos da atualidade, a segunda temporada de Tate no Yusha, ou O Herói do Escudo, como vocês preferirem, estreia agora no dia 6 pra gente poder acompanhar aí os acontecimentos, né? E termos também algumas explicações que ficaram em abertas na primeira temporada. Esse é um anime que eu assisti recentemente só por causa lá da polêmica do Guto, e eu vou falar pra vocês. Eu fui armada até os dentes para poder assistir, pronta para reclamar de tudo, criticar tudo, e no fim das contas eu amei a obra, né? Que se trata aí de um isekai, em que um rapaz é invocado em um outro mundo como um dos 4 heróis que vão salvar o reino ali de ondas de monstros terríveis e tal que estão acontecendo por lá. Só que o Naofumi, que é esse rapaz, chega lá como o herói do escudo, que é uma arma totalmente de defesa, pelo menos a princípio, e ele não pode usar nenhuma espada, lança, nenhuma arma de ataque. Logo que ele chega, ele também percebe uma certa hostilidade de todo mundo ali daquele reino em relação à sua classe, e ele acaba sendo enganado por uma mulher que fingiu que ajudaria ele, mas que acabou acusando ele falsamente de estupro. O Naofumi então passa a ser odiado por todo o reino, mas ele não pode voltar para o seu mundo enquanto ele e os outros heróis não vencerem todas as ondas dos monstros. Ele então compra uma escrava, né, para que ela sirva como atacante ali nas lutas e dessa forma ele possa fazer o upgrade das habilidades e do escudo dele também. Eu sei que falando assim, né, a sinopse sem spoilers, parece ser um anime meio absurdo, mas vai por mim, ele é muito bom justamente porque ele quebra o clichê do herói bonzinho e que tem empatia por todo mundo e que não se importa, né, de carregar a dor e sofrimento das pessoas nas costas. Então, o que Tate no Yusha faz é justamente desconstruir e quebrar o personagem logo nos primeiros episódios para depois, aos poucos, de forma sutil, mostrar as qualidades que ele tem como ser humano, né, a empatia e tal. Então já marca aí para não perder a nova temporada. O mangá de Spy Family é super popular no mundo, inclusive é um dos maiores sucessos no Japão atualmente e ganhou uma adaptação em anime que vai estrear dia 9. Essa adaptação vai contar com 12 episódios nessa primeira temporada e vai voltar depois, em outubro, com mais 12 episódios. A produtora responsável pela produção é a Toho Animation e a gente vai ter 2 estúdios trabalhando. O Witch, que fez as 3 primeiras temporadas de Attack on Titan, fez Vinland Saga, fez Vive também, e se você não assistiu Vive, eu recomendo fortemente que você veja, porque é incrível. E o estúdio Cloverworks, que fez aí The Promised Neverland e Fairy Tail também, apesar da segunda temporada de The Promised ser uma bosta, né? Então esses 2 estúdios vão trabalhar na adaptação dos episódios pro anime, que é uma obra de comédia, ação e romance, em que a gente acompanha um dos maiores espiões do mundo que precisa se infiltrar num país inimigo para poder eliminar uma figura importante de lá do governo, e para conseguir se aproximar do alvo, ele precisa encontrar uma família, né? Porque assim ele vai simular uma vida real. Então o que ele faz? Ele adota uma garota e faz um acordo para casar com uma moradora daquele país. Só que o que ele não imaginava é que a garotinha era uma paranormal, né, que podia ler pensamentos e tal, e a mulher com que ele casa de mentirinha ali é uma assassina. O enredo é todo apresentado num contexto bem sério, né, e usa isso para poder desenvolver o lado do humor da história, que com certeza vai valer muito a pena vocês conferirem. Dia 8, finalmente a gente vai poder voltar a acompanhar o melhor casal do mundo otaku, que é o Shirogane e a Kaguya, na guerra de amor entre eles em Kaguya-sama, The Love is War. Esse é um anime que eu assisti na época que lançou a segunda temporada por indicação das minhas filhas e foi o melhor anime de comédia romântica que eu já vi, apesar de eu não ter visto muitos porque eu não gosto de nada com melosidade e tal. Só que Kaguya-sama vai justamente na contramão disso, né? Ele mostra a batalha entre os 2 protagonistas que se apaixonam um pelo outro, não admitem nem pra si mesmo que estão apaixonados e fazem de tudo para poder forçar o outro a se declarar, porque assim eles venceriam a guerra, né? Porque o amor pra eles é guerra.
Eu simplesmente viciei, maratonei as 2 temporadas de uma vez só na época. E o que eu gosto dessa obra é que ela foge de todo o clichê de obras românticas, né? E apresenta um enredo cheio de jogos psicológicos e muita inteligência, a ponto de eu poder dizer que ele com certeza é o Death Note da comédia. Além disso, a gente tem um elenco de apoio muito carismático e que serve como base para toda a construção dos acontecimentos entre a Kaguya e o Shirogane. E pra quem já assistiu, eu não preciso nem falar, né, gente? A Fujiwara é definitivamente a personagem mais fofa de todos os animes. Eu sou apaixonada por essa desgraçada. Então já sabe, a partir do dia 8 começa a transmissão do primeiro dos 12 episódios de Kaguya-sama. Se você curte animes de esporte, fica ligado que um dos melhores mangás da categoria vai começar a ser transmitido no dia 9 agora. E não, eu não tô falando de Haikyuu, nem de Blue Lock, mas eu tô falando de Awashi, que ganhou a edição 65 do Manga Awards, que é um dos prêmios mais prestigiados do Japão, e ele tem uma ligação indireta, tanto com Haikyuu quanto com Blue Lock. Com Haikyuu, porque ele está sendo produzido pelo mesmo estúdio, que é o Production IG, e com Blue Lock, por se tratar de uma obra que também aborda futebol, apesar de panoramas diferentes, né? Então a gente ali vai acompanhar a história de um jovem chamado Ashito Aoi, que possui uma personalidade super forte e que um dia conhece um treinador chamado Tatsuya Fukuda, da Liga Juvenil J, e que vê um potencial enorme no Pia, que não tem uma vida lá muito fácil. Ele usa uns sapatos furados, né, e tal, e acaba usando todas as economias do irmão mais velho para ir fazer o teste para a equipe lá do Tatsuya. Só que quando ele chega em Tóquio, ele percebe que não ia ser tão fácil quanto ele pensava, já que ele é mediano ali nos testes físicos e precisa competir com mais outros garotos. A obra é meio que uma mistura de shonen com seinen, sabe? Que mostra ali todos os desafios pro Aoi, para ele poder realizar o sonho dele. E o mais legal de tudo é que a história é muito mais fundamentada na realidade do esporte mesmo e do ser humano, né? Como tentar ingressar nessa carreira, como que funciona tudo isso, todo o investimento financeiro que é preciso, que as coisas não são tão fáceis, né? E todas essas dificuldades do caminho acaba levando a gente para uma série de reflexões bem bacanas, então já marca aí. E pra quem nunca perde a esperança de que animes antigos sejam ressuscitados e que ganhem uma continuação mesmo depois de uma década, né, da primeira temporada, dia 8 de abril estreia a primeira parte da segunda temporada de Tiger and Banner, que é um anime que teve a primeira temporada feita lá em 2011 e foi super popular na época. Ele ganhou um filme também em 2012 e outro em 2014. O anime vai dar continuidade aos acontecimentos do segundo filme, então sim, se você nunca assistiu, você vai precisar ver o filme para poder se contextualizar, tá? A obra conta com uma história original, então não é baseada em nenhum mangá, e é produzido pela Sunrise, mesmo estúdio de Gundam, Cowboy Bebop e Code Geass. Vai ter 13 episódios e se passa em uma região em que as pessoas com habilidades especiais são chamadas de Next. Um grupo dessas pessoas aparece na TV enfrentando criminosos e o Kotetsu, o mais conhecido entre os Next, precisa acabar trabalhando com um cara chamado Bunny, com quem ele tem uns atritos e tal, mas os dois têm que aprender a trabalhar em equipe para poder proteger ali o grupo deles. A primeira parte dessa segunda temporada vai chegar com 13 episódios na Netflix, agora no dia 8, como eu disse, e a segunda parte vai ter 12 episódios, mas não foi revelado quando é que vai ser lançada e nem se vai vir tudo de uma vez ou se vai vir semanalmente cada episódio. Mas pro meio do mês, no dia 14, vai estrear Summertime Rendering, que eu não tenho certeza se é assim que fala, porque meu inglês é péssimo, mas é um anime que tem muito potencial, né? Só que tem um pequeno problema. Ele vai ser transmitido pela Disney Plus, quer dizer que, pelo menos pra mim, isso é um problema, porque eu já sou assinante da Crunchyroll, da Netflix, do Prime Video, e ter que assinar mais uma plataforma pra eu poder assistir o anime que eu quero é embaçada, mas a história dele é muito boa e nela a gente acompanha o protagonista Shinpei, que volta para a cidadezinha natal dele, uma cidadezinha pequena, para poder participar ali do funeral da sua melhor amiga, Aoshio, que teve uma morte inesperada e que aponta para ter sido um crime meio inaceitável e esquisito. Ele percebe que alguma coisa tá estranha naquela cidadezinha até que ele vê algo que ele não deveria ver e a partir daí um grande mistério começa a desenrolar. A obra mistura bastante drama, suspense, e eu não vou falar mais nada, senão eu vou acabar estragando aí a experiência de vocês com algum spoiler, então eu vou deixar pra vocês conferirem quando ele for lançado. Uma coisa boa é que o mangá já terminou, né, de ser lançado, e os 99 capítulos dele foram adaptados tudo numa temporada só, ou seja, você não vai precisar ficar esperando a próxima pra poder saber o que vai acontecer. Agora que eu te contei alguns dos principais lançamentos desse mês de abril, comenta aqui embaixo pra mim qual que você tá mais empolgado pra poder assistir.
E também não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e ativa o sininho, gente, porque tem muita gente que não tá recebendo os vídeos aqui do canal. Então ativa aí o sininho, porque aí a notificação já chega aí na sua tela e você sabe que eu cheguei com coisa nova, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau!